Sandra, obrigada por você me convidar para esse momento tão bacana, viu? Imagina, a honra é minha. Você sabe a admiração que eu tenho por você, pelo seu trabalho, pela sua simpatia, que você é sempre muito simpática, muito cordial com a gente. E você é uma pessoa que tem o carinho da população. Obrigada. É um momento importante, eu acredito, porque a gente pode dar voz e falar desse assunto que é muito delicado, como você comentou, mas que é necessário e urgente a gente estar falando sobre isso. É a gente comentar para dizer justamente, você não está sozinha ou sozinho, né? Embora a maioria desses crimes, assédio moral e sexual, as mulheres sejam, portanto, as mais vítimas desses tipos de casos. E muitas delas acabam silenciando no mesmo moldes da violência sexual, que gera um constrangimento, pode gerar perseguição no ambiente de trabalho. Então, ela se sente meio que desprotegida e sem saber para onde ir. Sim. E nós, com esse nosso bate-papo, além de levar esclarecimento, estamos falando que nós estamos aqui juntas, de mão dadas, uma dando apoio para a outra, sendo solidária e buscando ferramentas para a gente combater o machismo estrutural, o preconceito em relação a gênero e também todos esses limitadores que impedem que a mulher possa exercer de maneira satisfatoriamente a sua profissão, ou seu trabalho. Porque o assédio ele gera alguns problemas emocionais, físicos também, adoece a pessoa. Então eu quero primeiro conversar sobre a pessoa Ellen Ferreira. Fala um pouquinho da tua história pra gente. Eu sei que tem muita gente que conhece você, mas nada melhor do que a gente dar você contar. Então, gente, eu comecei em 2009 a trabalhar com televisão e a primeira pessoa que eu gravei stand-up foi com a Sandra. Eu estava nervosa, me dava um branco. Eu disse, não, eu tenho que conseguir aqui fazer alguma coisa. E eu gravei com você, Sandra. Então você faz parte da minha vida, o início da minha carreira profissional. Obrigada. E eu comecei como repórter na TV Cidade. Depois eu segui para outras emissoras, TV Imperial, fiz rádio. E aí eu fui para a Rede Amazônica, que hoje se chama Rede Amazônica, mas antes era TV Roraima. E comecei como repórter e virei apresentadora. Eu saí no período passei uns 4 anos, em 2015 eu saí para trabalhar na assessoria da prefeitura e depois, em 2018, eu retornei para a TV Roraima, foi quando aconteceu o assédio moral. Mas teve assédio moral e sexual no ambiente de trabalho, infelizmente, né? E assim, o que eu fiquei muito abalada na época foi que eu estava construindo uma carreira, né? Assim, estava numa ascensão profissional muito boa. Tinha recém apresentado um jornal nacional, que é uma grande responsabilidade. Imagina você ter que representar um estado e você ir para um universo totalmente diferente do que é hoje aqui na nossa estrutura, nossa condição do norte, quando a gente fala de produção de televisão, né? E lá é outra estrutura, tecnologia, muita coisa, é um outro mundo. Então, para mim, estava sendo maravilhoso, de uma certa forma, estar indo para o Rio de Janeiro e ter essa experiência. Com outros profissionais gabaritadíssimos, e também... a Renata Vasconcelos, o Bona, um homem enorme, meu Deus, homem alto, educado, enfim. Então, estava numa fase muito boa. Foi quando começou a surgir essa situação de assédio, que eu tentava dizer, não, eu vou saber lidar. Só que depois, Sandra, isso sai completamente do nosso controle. A gente já está entrando, quando a gente vê, já está em depressão, já está tomando remédios, já está pensando em suicídio, já não consegue mais trabalhar, quando vai para frente na porta começa a se tremer e você vai acabando com o seu psicológico, desestruturando. Então fui vendo que não estava normal isso e outras situações de humilhação, de xingar, de ameaçar, situações realmente de assédio sexual, não comigo, mas com outras
funcionários, então estava uma coisa muito pesada. Eu disse, não, tem algo que está acontecendo aqui que eu preciso ver que não é normal, tá todo mundo vendo e ninguém... É isso que acontece, sabe, Sandra? Tem um elo ali, tem uma grande questão. As pessoas veem o que está acontecendo, mas elas não querem se meter e também elas preferem ficar ali, não se envolver e continuar recebendo o seu salário. Alheia, fazendo de conta que não está vendo. É o velho faz de conta. Isso. E eu fui vendo e eu disse, não era só comigo. E aí quando eu comecei a pesquisar, eu disse, não, essa pessoa não é louca da noite para o dia, então ela deve ter um histórico. Eu descobri, né, em São Paulo, Minas Gerais, Goiás, que mais? Maranhão. Você fez uma espécie de investigação por conta própria. Isso, eu fiz porque estava difícil de entender por que essa pessoa era assim. Você sabe, Sandra, uma única pessoa consegue destruir a autoestima de uma pessoa, ela consegue desequilibrar, a pessoa perde a noção, a vontade de viver por causa de muitas críticas, humilhação, de muito constrangimento no ambiente de trabalho, de ameaças, sabe? É complicado. Então, assim, eu sempre digo, não é mimimi. Só quem tem parente, uma filha, um marido, conhece alguém ali próximo da sua casa que sofre, está sofrendo assédio moral ou sexual, sabe o quanto isso é destruidor, o quanto isso acaba com a nossa essência. E com tudo, a gente não consegue mais fazer nada. Eu estava só vivendo de remédios antidepressivos. Certo. Até hoje, eu não, se você me perguntar, você está bem na cabeça? Não, ainda estou... Às vezes eu me pego chorando, lembrando do que eu passei, do que eu vivi, né? E eu te garanto que, com certeza, mimimi não ameaças, exclusão no ambiente de trabalho, as pessoas vendo e não podem fazer nada. Mas, assim, eu reúno provas, sabe, Sandra? Eu acho que a gente não pode se calar. Por isso que dizem, você é corajosa, eu tive que ser. Sabe por quê, Sandra? Porque eu queria evitar esse ciclo em outros locais de trabalho, que outras mulheres sofressem o que eu passei. Então, pensando assim, eu vou falar o que está acontecendo, não foi da noite para o dia. Eu ouvi... Sim, eu conversei com sindicatos, não só de Roraima, como de outros estados, fui no Ministério Público do Trabalho, e eu colhi também depoimentos de funcionários e ex-funcionários que passaram por isso também lá dentro. Então, assim, eu busquei meios para poder dizer, não é que eu não me autoafirmar, você está certa, não. Isso não está certo com a equipe, com o coletivo. Eu queria a liberdade, eu queria paz, eu queria harmonia no ambiente de trabalho. A gente não estava tendo. Ao mesmo tempo que você se sentia acuada, de certo modo desestabilizada emocionalmente e refletia até no aspecto físico, você também tomou coragem por você e pelas suas colegas. Lindo da sua parte. Sim, eu mesmo com o coração ferido, me sentindo humilhada, vivendo situações que eu não imaginava viver, eu disse, não, eu preciso dar um basta, porque outras pessoas não merecem passar pelo que eu estou passando. Certamente, eu pensava em morrer. Eu só tinha vontade de morrer. Eu disse, não, eu quero morrer porque eu não aguento mais ver isso. Essa tortura psicológica, esse constrangimento. Eu ia para o banheiro, começava a chorar da emissora. Eu dizia, não, eu vou encarar e vou engolir essa. E não é fácil mesmo. E como eu sempre falo, as pessoas, a gente é mulher. A gente está falando dessa Semana da Mulher, a maioria é mulher que é vítima, né? É verdade. Eu vi esses dois casos agora, por exemplo, agora das policiais militares lá no centro socioeducativo, assédio sexual. Imagina, a gente fala sempre, vocês são muito mimizentas, vocês querem igualdade, espaço no mercado de trabalho, mas, gente, elas estavam dormindo no mesmo dormitório que os homens. Cadê o respeito? Cadê a dignidade no campo de trabalho? Né? Sofrendo assédio sexual porque elas estavam no mesmo local de homens. Eu penso que o primeiro equívoco ali, não quero muito entrar, mas assim, esse ambiente não é propício. Deveria ter algo mais reservado para
as agentes femininas. Né? Sim. Que os corpos reagem de maneira diferente. E, infelizmente, nós temos essa cultura do que o homem, ele eu quero usar palavras que fiquem fácil das pessoas que estão nos assistindo de refletir. Nós temos uma cultura que o homem é aquele que é ao ver uma mulher bonita, ele tem a obrigação de assediar, de cantar, porque senão não é homem, né? Isso, senão ele não se autoafirma homem, né? Exatamente. Então tem uma necessidade constante dessa autoafirmação, mas com ações que elas são agressivas para nós. Embora eles não percebam isso, é uma ação agressiva. Por exemplo, um homem tem uma ereção na nossa ambiente de trabalho, é uma ação agressiva. Eu costumo também, quando eu estou dando aula, tem alguns homens que não gostam de usar cueca, roupa íntima. Né? Volta mesmo tem ereção espontânea. É natural que o homem tenha ereção espontânea, mas ele precisa ter controle sobre esse órgão dele, de preferência que ele use uma cueca para que não fique causando esse tipo de constrangimento que está no entorno dele. Para ele pode ser natural, mas para quem está ali não é natural. Verdade. E outra coisa que eu lembrei agora, quero mandar um beijo para a psicóloga Edna, que ela me ajudou muito também, sabe? Ela está aqui acompanhando e interagindo aqui. Eu sou meio assim de mexer na live, eu tenho medo de apertar um botão aqui, mas ela mandou umas mensagens participando aqui. Muito obrigada para a psicóloga, me ajuda muito. O que me chama a atenção também, Sandra, é o seguinte: a mulher, por exemplo, eu fui atrás, eu que me mobilizei para papá, mas tive apoio de outras pessoas, sim, de outros funcionários e ex-funcionários. Só que é o seguinte, para as pessoas, eu quis me vingar, é a menina que ela ficou explosiva e tal. Então parece que só uma única voz de mulher falando, como eu fiz a denúncia para o Léo Dias, parece que só uma única voz não vale. Aí foi quando fizeram uma segunda reportagem que 3 ex-funcionárias dessa pessoa, do gestor, elas afirmaram que sofriam um inferno também e que não aguentavam. Então, assim, a matéria repercutiu e eu recebi outras mensagens. Outras pessoas não tiveram coragem de falar, mas essas 3 que eu fiz amizade depois, elas me falaram que também passaram por tudo isso. Né? São casos que eu não posso estar falando aqui na internet, mas são muito graves. Eu não posso comentar, mas são muito graves e que precisa ser realmente investigado, e isso já está tramitando. Agora, o que me chama a atenção é isso, Sandra. A gente, só uma voz de mulher parece que não presta. Tem que ter mais para autoafirmar um caso sério, né, como eu sofri de assédio moral. Para você ver e também o machismo estrutural, que normalmente a mulher é culpada pelo que está acontecendo. Sim. Ou ela está tentando se vingar, ou ela provocou. Ela é culpada. Então, a mulher, além de ser vítima do homem que está assediando, ela acaba sendo vítima também da sociedade. Que acaba condenando ela pelo fato acontecido que não é culpa dela. Então, fazer com que a mulher internalize isso é um processo demorado. Que bom que você procurou uma profissional para te ajudar. E é importante que você também siga, caso você ainda sinta essas flashzinhos que voltam bem na nossa cabeça quando a gente passa por uma situação tão horrorosa. Sandra, eu vejo assim que algumas coisas aconteceram na minha vida e devem servir como lição para as outras pessoas, porque não bastasse o que aconteceu comigo nessa situação do assédio, que eu estou dizendo, não acredito que está acontecendo isso, e eu fui em busca dos meus direitos. 4 anos antes eu sofri a exposição pela internet, e que isso também me abalou muito.
E também gerou uma repercussão na época, porque para a sociedade, a mulher que vazou o vídeo é porque ela é uma vagabunda. E eu não tive, teve um machismo entre as próprias mulheres na época. Elas mesmo diziam, olha essa vagabunda, essa piranha, papapá, ela queria se aparecer. Então, assim, eu também entrei numa situação difícil de depressão por causa da exposição íntima. Que, graças a Deus, as pessoas foram vendo que eu fui vítima de uma situação, né? Mas você viu, eu na época recebi mensagens, né, de mulheres casadas, elas mandando para mim, olha, meu marido, eu mandei ele apagar agora esse vídeo que eu fiz com ele no momento íntimo. E muitas mulheres relataram para mim que estavam em depressão porque sofreram isso em outros estados e estavam morando aqui em Roraima. Então, foi uma mobilização para orientar as meninas, que a gente se dedica tanto para uma pessoa, confia, mas a gente nunca sabe como é o desfecho, né? E eu vi muito isso, eu sofri muito, muito. Imagina você ser exposta a um pedaço de carne e as pessoas te julgarem. Até hoje as pessoas... Olha, ontem eu tirei uma foto, uma pessoa comentou, e o teu vídeo, como é que ficou? Então as pessoas ainda insistem em tocar, mexer na ferida, em tocar na ferida, nesse assunto. Eu não sei Então, até que ponto isso é perverso. Porque no meu ponto de vista tem algo de perverso num tipo de comentário desse. E nós precisamos avaliar e nos revisitar. Eu estou convidando todas as pessoas que estão nos assistindo e que multipliquem essa reflexão, no sentido de que é natural que a gente se exponha para o nosso companheiro. Não tem nada de errado a gente se expor para o nosso companheiro. Agora, o que não pode acontecer é que esse companheiro seja um canal e exponha a nossa intimidade. Sim. Como tem vários outros casos de homens que se separam, não tem como atingir, vão atingir a honra dessa mulher, desqualificar ela, expondo ela nas redes sociais. Aqui em Roraima teve vários outros casos. E que hoje em dia está rolando, leis para criminalizar esses homens que expõem as ex-companheiras nas redes sociais. Bom. Pois é, Sandra, eu estava também lembrando aqui essa situação mesmo. Eu acho que falta mais união entre nós mesmas, sabe? Porque a gente vê muito isso. As mulheres, elas, em vez de não... Eu sou assim, Sandra, eu defendo, eu digo não. Por quê? O que aconteceu? Por que você está falando assim da mulher? Eu defendo as mulheres, mas o que acontece? A gente vê que todas estão se juntando para falar mal, para isso, para aquilo. E eu sofri muito na época, vendo mensagens. Infelizmente tem muitas pares nossas, amigas, outras mulheres que acabam julgando a gente também com um pensamento, uma retórica totalmente machista. Uhum. E elas são puritanas, né? Nunca fizeram nada. Né? Então, se as pessoas julgam, falam... Dar uma telinha assim, praça pública, né? Mas é bíblico já, diz, né? Que atire a primeira pedra aquele que nunca tem errado. Ou aquela que nunca tem errado. E não tem nada de errado. Você tem intimidades com seu companheiro, com seu namorado, com seu marido. É que, infelizmente, algumas pessoas e não aceitam o fim do relacionamento e partem para isso quando não matam, né? Tem alguns que perseguem, esfaqueiam, batem, até matam. Tem vários casos. Aqui em Roraima e Brasil afora. Sim. Tem um comentário aqui, deixa eu dar uma olhadinha. Vamos nos comentários, isso. Mulheres merecem todo respeito, toda atenção. Mulheres, estamos com vocês. Lindo, Eduardo. Obrigada. Eduardo é maravilhoso. Tem o Cleiton. Homem que expõe a sua parceira deveria ser preso. Porque se ela fez, foi porque amava.
queria agradar, mesmo que aconteça, o término deveria guardar o respeito, porque o que aconteceu foi por amor. É o Cleiton. Parabéns, verdade, Cleiton. Muito bem colocado. É isso. E a relação precisa também ter suas apimentações para que a coisa flua melhor. Né? Não tem nada de errado. Errado tem as pessoas que pensam mal da gente, porque a gente tem nossas intimidades com o nosso companheiro. Verdade. E voltando para o assédio, rapidinho, Sandra, o assédio moral e sexual, eu acho que é importante denunciar, sim, é preciso as mulheres, muitas acabam vivendo isso, elas acabam suportando, aguentando ameaça, aguentando o empregador sempre ali exigindo uma troca, né, favorecimento sexual, eles acabam também, tem muita situação, Sandra, que tem chefe que não gosta de um funcionário, ele faz tudo para que o funcionário desista e peça para sair. Né? Eu já vi situações assim, do patrão fazer de tudo para a pessoa, excluir ela em tudo, fazer com que ela desista, né? Tratar com uma indiferença bem nítida, enfim, quem vive no ambiente de trabalho sabe que eu estou falando. Tornar o trabalho dela insuportável. Insuportável, a ponto dela mesma pedir para sair. Já vi situações como essa e isso abala. Isso com certeza abala. Com certeza. E o que mais me dói é porque eu fui atrás de toda essa situação, mantinha contato com o pessoal na época, lá, os chefes maiores, e parecia que estava tudo do meu lado. E quando eu fui ver, eu fui demitida com Covid, né? Então, assim, minha mágoa é toda dessa, assim, dessa situação que foi criada, que podia ser contornada de uma maneira pacífica, mas que eu acabei sendo punida, né? Então, eu fiquei... isso me abalou muito, 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 muito. E aos poucos, agora, eu estou começando a emagrecer, eu engordei. Eu não queria mais... Sandra tinha dito que eu não queria sair da cama. Eu queria ali dormir e desaparecer. Entrou em depressão. Sim. Eu não tinha vontade de tomar banho, de comer, de levantar da cama. Foi um processo que durou meses. Depois do que aconteceu, eu ainda continuei com as sequelas da Covid e ainda com o psicológico abalado. Você teve Covid? Sim, eu fui demitida com Covid. Ainda estava com a doença. E é um outro fator muito grave, sabe? Que também já está sendo resolvido. Então, imagina a minha cabeça, Minha solidariedade, minha linda. Sim, imagina a minha cabeça na época que eu fiquei, meu Deus, agora eu estou desempregada, agora eu estou com Covid. E foi quando eu comecei a arrumar outros bicos, né, para me manter. Eu poderia ter ido embora para outros... Eu recebi propostas de outros estados, isso, claro, ia mexer com o meu ego. Estado, a Record de Brasília me chamou, vou para lá agora, mas eu não poderia deixar a minha família, porque a gente estava vivendo um luto, também ainda tem isso, Sandra, vivendo um luto, não podia deixar minha família, luto na minha casa, meus pais, entendeu? Toda uma situação, pandemia, não posso largar a minha família para massagear o meu ego. Então eu fiquei, sim, desempregada, fui atrás, busquei oportunidades, e hoje eu estou me estabilizando. Mas isso, se você parar para analisar, isso ainda mexe com o psicológico. Porque é uma coisa que é uma ferida que ainda não fechou totalmente. Minha linda, a gente tinha 20 minutos, eu acho que nós pegamos aqui quase 40 minutos de bate-papo. Foi rapidinho, né? Tem que ter mais, vamos participar mais vezes. Vamos sim. Uma mensagem de Ellen para as mulheres. Bom, meninas, mais uma vez aqui, reforçar, é importante a gente não se calar, denunciar, lutar pelos nossos direitos, tá bom? Vamos ter mais empatia uma com a outra, tá bom? Vamos ter mais respeito, vamos acreditar que não vale mais a pena ficar calada e vivendo num mundo doentio, por isso, por aquilo. A gente tem que ter respeito e dignidade. É isso que nos move, sabe? A gente não merece ser tratada igual um animal, sabe? Essa é a pior forma, eu digo. De desprezo, de maus tratos,
indiferenças, de te humilhar, te diminuir, te rebaixar, fazer com que você desista dos seus sonhos. Não desista por causa dos outros. Se você cair como eu, minha filha, levanta plena, de salto alto, cabelo feito, e vai pra luta, vai pra guerra. Esse é o meu recado, Sandra. Maravilhosa. Você aqui eu digo, você é a nossa, como é que eu falo pra ti, menina? Musa. É a Roberta Close, a nossa Roberta Close. Obrigada, minha linda, obrigada. Não sou tão bela quanto ela, mas estamos aí. Nada, você é assim, pare com isso. Vamos marcar um outro dia para a gente conversar mais. Foi muito bom o nosso bate-papo. A ideia é essa, a gente trazer informação, fazer as pessoas refletirem. E com essa reflexão provocar mudança de comportamento. Não podemos nos calar, temos que denunciar, procurar apoio, redes de apoio, ser solidária uma com a outra. O julgar não nos cabe. E o mundo precisa que a gente, para a gente melhorar ele, a gente precisa se vestir cada vez mais dos nossos preconceitos, dos nossos tabus, e respeitar mais o outro, independente de como ele seja. Tá, minha linda? Eu quero te agradecer de coração. Eu que te agradeço, conta comigo. Tamo aí, tamo junto e para o que der e vier, viu? Somos parceiras, nós somos parceiras de muitas lutas. A gente tem que desbravar mais ainda e fazer a que as pessoas enxerguem que o respeito ele é fundamental nos dias de hoje. Não somos só um corpo, não somos só um objeto. Nós somos pessoas inteligentes, com sonhos, com também frustrações, com desejos, com sentimentos. Enfim, nós somos um mundo num corpo. Verdade, Sandra. Boa noite para você nessa noite fria maravilhosa, né? Vamos aproveitar. Pensamos iguais. Beijo, Beijo, minha linda. Beijo.